De volta com o nosso programa Universo Mais, e para onde eu vou? Suco Prats geladinho, ele me acompanha, natural, integral, sem adição de açúcar, sem conservantes. Se você se ama, tem que se cuidar e sempre buscar o melhor. Leia o rótulo do que você consome. Aqui é a fruta no copo, ou então essa embalagem prática é a fruta na própria garrafinha. Laranja, o sabor mais tradicional, mas você também encontra laranja com acerola, limão, goiaba e diversas embalagens. Com certeza uma vai se adequar mais com o seu dia a dia. Suco Prats, esse eu recomendo, e você encontra nos principais supermercados. Em Araraquara, na loja própria que fica ali do ladinho da UPA Central. Suco Prats é a fruta no copo. Enquanto eu tomo o meu suco, nós vamos acompanhar Brook Oliver, o nosso expert em séries, filmes, que vai nos dar as dicas. Anotem aí, viu? Porque ele entende muito do assunto. Oi Dani, oi pessoal do Universo Mais, Brook Oliver aqui com o hashtag Fique Ligado, as suas dicas de filmes, séries, YouTube, podcast, música, literatura, o mundo das artes em um quadro só aqui na TV Morada e no YouTube e no Facebook pra vocês. Hoje eu trago dicas de 2 filmes que estão no cinema, uma série e música pra deixar a gente mais alegre, mais vivo. A primeira é um filme da Halle Berry, maravilhosa, a nossa eterna mulher gato e a nossa tempestade. Sim, ela estreia um filme que chama Ameaça Lunar. Esse filme tá nos cinemas e conta a história dela, que é uma cientista que descobre que a Lua está saindo de órbita e ela pode colidir com a Terra e virar um grande caos e as pessoas morrerem. Ninguém acredita nela, somente um cientista e um astronauta. E aí eles juntos vão ter que provar para o mundo todo que ela está certa, e ela sabe como fazer com que isso não aconteça. Será que ela consegue convencer as pessoas? Esse filme estreou e já tá bombando nos cinemas, tá concorrendo ali, pau a pau com Pânico, entre os filmes mais assistidos do mundo. Se bobear, meu bem, essa semana ele pega number 1 do Pânico novamente. A segunda dica é um filme de Guilherme Del Toro, que estreou aqui na região de Araraquara, Ribeirão Preto e etc. no Brasil todo. Sim, chama O Beco do Pesadelo. Eu adoro esse diretor. E tem ela, Cate Blanchett, também amo demais. Conta a história desse personagem, do Brandon Cooper, que ele vive no circo ali, no mundo dos circos, no freak show, no circo de horrores. E ele não tem poderes, mas ele acaba fingindo que ele tem poderes, sobrenaturais. A Cate Blanchett é uma psicóloga, descobre que ele é um charlatão e resolve ali falar pra ele: olha, você não vai conseguir o que você quer não. Aí aparece de repente um grande cara rico que quer conversar com seu filho que morreu, e é a hora que ele aproveita para ganhar dinheiro. Só que a Cate Blanchett tá de olho nele e não vai deixar. Eles vão ser aliados ou eles vão ser rivais? Isso você vai descobrir no cinema, no Beco do Pesadelo, que é um filme baseado num livro de 1946. Essa dica é imperdível, você tem que ir ao cinema. Vou colocar aqui embaixo depois o que você achou do filme. A terceira dica é uma série de Netflix Brasil Mundo, que se chama A Vizinha. Sim, A Vizinha. A Vizinha. Jack, dá uma coisa assim, A Vizinha da minha lado. A Vizinha da Casa ao Lado. Sim, ela. Kristen Bell tá fazendo uma série que suspense, misturado com terror, assassinatos, e é uma série com 8 episódios de meia hora cada um, e trabalha essa questão aí do mistério. É bem interessante, eu tô gostando de assistir, não é? Aparece sempre, tem lá o amigo, o vizinho, o galã, e ela se apaixona, só que ela vê um assassinato. E aí a gente fica pensando, ela viu mesmo? É coisa da cabeça dela? Só assistindo até o final pra você descobrir. Tá disponível na Netflix Brasil e é top 10 essa semana. E a última dica é a música da melhor qualidade. Semana passada saiu esse CD que a gente tá ouvindo bastante aí, tá ouvindo aí no fundo. E é um sucesso, gente. É um dos CDs mais vendidos no Spotify, no iTunes.
que é Baco Exu do Blues. Muito conhecido, eu não conhecia, mas ele faz um grande sucesso e nesse CD tem várias participações, dentre eles Glória Groove do Brasil, nossa drag maravilhosa, e cantoras famosíssimas, não é? Mariana, Marina. Vale a pena você ouvir no Spotify, tem todas as músicas no YouTube. Coloca aqui embaixo depois o que você achou. É um blues bem gostoso e ele é ótimo, a voz é bem bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Baco Exu do Blues, a dica de música do Fique Ligado, tá bom? Compartilhe nosso programa, siga a gente nas redes sociais. Brooke Oliver, Universo Mais, Dani Marques, Rafa Reis, Cristina Aguilera. Todo mundo, a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Semana que vem tem mais. Um grande beijo. Tchau, tchau. O que te impede de viver plenamente? Medos, traumas? Pensando nisso, o evento Despertar, voltado para mulheres, vai destravar, desbloquear todos esses anseios. A Rafa conversou com a Elisete, que vai proporcionar esse treinamento no dia 15 de fevereiro. Confira mais informações. Estamos aqui com a Elisete Lazareto, que vai promover aqui em Araraquara o workshop Despertar. Elisete, é uma felicidade muito grande, uma araraquarense como você estar aqui no Universo Mais. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem interessante. O seu workshop se chama Despertar. Despertar do quê? É uma satisfação estar aqui com você. Eu estou me sentindo muito privilegiada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, né? Porque nós temos, muito se fala sobre inteligência emocional, mas um pouco se repercute, né? As pessoas precisam estar mais conectadas com esse tema de forma prática, né? Não de muita falação. Então eu agradeço muito esse espaço para poder falar sobre isso. E o workshop Despertar, ele é o despertar feminino. O despertar, porque é exclusivo para mulheres. E a minha intenção é trazer para a mulher essa centralidade, né? Eu sou importante. A minha autoestima é importante. E a autoestima não é só eu me olhar no espelho e me achar linda. Não é só sobre isso. É sobre eu ter convicção sobre as minhas escolhas. É sobre eu conseguir dizer não para as pessoas sem me sentir culpada. É sobre eu olhar para mim como a pessoa mais importante do mundo, né? Como a pessoa mais importante da minha vida. É sobre eu me identificar como mulher. E nada além disso, como mulher. Sim. Conta pra gente, qual é a sua formação até você chegar a ser palestrante? É uma longa história, né? Sim. Eu comecei lá no turismo. E aí, então, sem nenhuma... na verdade, a minha primeira opção no vestibular era terapia ocupacional. Depois eu queria fazer psicologia. E aí, então, não passei em nenhuma das duas por falta de opção. Eu escolhi o turismo. Assim, como a gente vai fazendo na vida, sabe? Uhum. Que a vida vai tomando as rédeas da nossa própria vida. E a gente acaba não escolhendo o que a gente realmente quer, ou não lutando pelo que a gente realmente quer. Sim. E aí eu fui fazer turismo. Foi maravilhoso, eu adorei, mas aquilo não me preenchia. E concomitante com isso, eu trabalhava no banco. Eu fui gerente de um grande banco durante 20 anos. Durante 17 anos de um grande banco, depois fui para uma cooperativa de crédito mais 3 anos. Então, durante 20 anos da minha vida, eu estive nesse mundo, no mundo financeiro, completamente racional e automatizada. E aí, em um determinado momento, eu me perdi do meu gerenciamento emocional. E aí, as pressões que eu vivia no banco e as pressões que eu vivia na minha vida pessoal me fizeram ter um surto emocional. E aí eu desisti, eu encerrei o meu ciclo no banco.
pedi demissão. Realmente saí. Sim. E neste momento, então, veio uma crise maior ainda, que foi essa perda de identidade. Muitos anos eu trabalhei num lugar. Eu me fundi. A pessoa da Elisete se fundiu com um cargo que eu exercia no banco. E aí, quando eu perdi esse cargo, quando eu desisti desse cargo, quando eu encerrei esse cargo, eu me vi perdida de mim. E isso me levou num lugar muito ruim, me levou num fundo. Eu fiquei muito, muito entristecida. Eu posso dizer que eu tive um início de depressão e de ansiedade pior do que eu estava vivendo quando eu estava vivendo na pressão do banco. E aí, por essa necessidade, que eu sou uma pessoa resistente a medicamentos, e quando me falaram que eu ia precisar tomar remédio para sair daquela situação, eu falei, não pode ser. E aí, juntou, né, que eu estava começando o meu relacionamento, um novo relacionamento, porque junto com o banco, eu também me desfiz do meu primeiro casamento. E aí eu estava começando um segundo relacionamento, e que me trouxe algumas ampliações sobre o desenvolvimento humano e algumas respostas para aquela situação que eu estava vivendo, e algumas respostas para eu sair daquela situação que eu estava vivendo. Mas aquilo não era suficiente. E aí então eu fui fazer pós-graduação em neurociência, para poder entender o que de fato estava acontecendo na minha mente e se de fato os meus pensamentos estavam comandando as minhas ações. Porque era essa explicação que eu tinha, né? Que a minha cabeça estava fazendo com que eu tivesse aqueles sentimentos. E de fato foi isso as respostas que eu encontrei. Que a minha mente é um lugar, os meus pensamentos são outros, e a partir do momento que os meus pensamentos são criados, eles vão para a minha mente e comandam as minhas ações. E a gente fica num ciclo vicioso a partir de então. E aí depois eu fui fazer especialização em psicologia positiva. E fui fazer um treinamento comportamental e estou mergulhada, imersa no desenvolvimento humano. E já fiz coaching, já tenho outras formações que fazem com que eu tenha embasamentos para dizer que sim, é possível a gente treinar o nosso comportamento. E sim, é possível a gente mudar a nossa história de acordo com aquilo que a gente é, na nossa essência, com autoconhecimento. Sim. Uma vez que o seu workshop ele está direcionado para mulheres, eu acho que um tema muito delicado e importante da gente abordar aqui para o pessoal seria a questão da perca de identidade depois que a mulher tem um filho. A pessoa se reduzir apenas ao fato dela ser mãe. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tipo de perca de identidade. Eu também já passei por isso, né, amiga? Então, eu vejo isso acontecendo nas mulheres. E aconteceu comigo e foi dolorido para mim. E eu só fui perceber que isso foi tão dolorido depois que já tinha passado, né? Que é agora que eu consigo olhar para aquela situação e perceber o quanto eu estava sofrendo e o quanto eu responsabilizava outras pessoas pelo meu sofrimento. Mas a escolha era minha, né? Quando a gente tem o filho, né? A perda da identidade ela acontece se a gente não estiver consciente, sim, ela acontece em várias áreas da nossa vida. Ela pode acontecer no relacionamento, sim, amoroso, ela pode acontecer num relacionamento profissional, sim, né, que foi o que aconteceu comigo, e ela pode acontecer nesse relacionamento familiar, onde a mulher, ela se perde dela quando ela inicia um relacionamento amoroso, e aí depois ela se perde novamente quando ela tem o filho. E isso acontece de uma maneira quase que
automática, né? Porque quando a mulher tem o filho, ela se torna a protetora mor desse filho. E ela só enxerga o filho na vida dela. E ela esquece dela. Sim. E ela esquece que ela é uma mulher antes de ser mãe. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu sou a Elisete. E é isso que as mulheres se perdem. Elas se perdem porque elas passam a priorizar o filho. Ela passa a priorizar o bem-estar do bebê. Ela passa a priorizar tudo que é relacionado a compras, né? Eu ganho um salário. Quantas mulheres aqui, né, que estão nos assistindo vai se identificar com isso? Eu me vi em determinados momentos gastando toda a parte do meu salário com coisas para minha filha. Sim. Comprando coisas para ela que ela nem precisava. E abrindo mão de coisas que eu precisava, né? E nesse movimento, eu cada dia só mais priorizava ela. Sensações, bem-estar, coisas, carinho, prioridades. Ela era a única coisa que eu enxergava na minha vida, além do meu trabalho, né? Mas ela como principal a partir do momento que eu virei mãe. E o meu relacionamento amoroso acabou, né? O marido ficou. E quantas mulheres não passam por isso? E o marido, tudo bem, né? Ok, mas e quantas mulheres se perdem dela mesmo? Porque ela não faz mais unha, ela não faz mais cabelo, ela não tem tempo mais para ela, não vou mais na academia porque eu não tenho tempo. Não vou comprar nada para mim porque eu preciso comprar para a criança. E aí, nesse movimento, a hora que ela percebe, ela não existe mais. Ela acha que ela é uma continuação do bebê, né? E muito pouco tempo, a gente percebe que a criança é uma pessoa e a gente é outra. Mas aí já foi. Aí eu sou mãe. E aí eu não consigo mais me achar no meio desse movimento de amor. Porque não existe maior movimento de amor do que a maternidade. É um amor indescritível, né? Eu não tenho palavras para falar sobre o amor de mãe. Mas a gente tem que ter o amor próprio maior do que o amor de mãe. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E é isso que eu quero trazer no Despertar. É um despertar do amor próprio. Bom, eu tenho certeza que muitas de vocês se viram em situações que a Elisete citou aqui. Então, aqui embaixo estão todas as informações da data, o horário, como se inscrever, as redes sociais da Elisete, da Vivência. Lá vocês podem buscar mais informações ainda. E fica o convite belíssimo com toda essa explicação, dessa vivência, essa experiência de vida que ela compartilhou conosco aqui. Então, entrem nas redes sociais, se inscrevam se vocês querem tomar o controle da vida de vocês, se vocês querem passar a ser as protagonistas de tudo que acontece, sem culpabilizar que foi por causa do namorado, por causa do marido, por causa do patrão. Esse é o momento para você despertar. Elisete, foi uma grande honra ter você aqui conosco. Agradecemos infinitamente você ter compartilhado a sua vida aqui com a gente e feito disso uma transformação para ajudar outras pessoas. Muito agradecida. Eu agradeço imensamente e me coloco à disposição de todas que quiserem ir lá na minha rede social. Pode me chamar no direct, eu converso com todo mundo. E eu estou muito, muito, muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você e com vocês. Olha, eu estarei na cidade, vou dar um jeito de passar e conferir esse evento fantástico. Parabéns, Elisete, o Jefferson e a todos envolvidos. Agora nós vamos falar de empreendedorismo com a Inova Mac e a Rafaela Reis.
Para você que quer empreender, começar a aumentar a sua renda com um baixo investimento, a Inovamac tem vários equipamentos que vão te auxiliar nesse aspecto. Um deles é a máquina de algodão doce. Tem um baixo custo e uma alta produtividade. Ideal para buffet infantil, festas, inaugurações de loja. E você tem a opção tanto de fazer o algodão doce no saquinho como no potinho. Esse é o modelo AD50 Premium da Inovamac e ele vem com vários acessórios adicionais que servem para você receber a máquina no mesmo dia, já começa a faturar. Vem com o palitinho para você colocar o algodão doce, vem com o saquinho, até o araminho para fechar o saquinho, vem com alguns outros acessórios que vocês estão vendo aí no vídeo, mas eu quero falar especificamente desse suporte aqui. Ele é excelente. Quando você está na produção do seu algodão doce, você vai acondicionar ele dentro do saquinho. Ele é um suporte para você ter mais facilidade na hora de guardar. Isso daqui é uma exclusividade que só tem na Inovamac. Essa é apenas uma das opções de equipamentos que a Inovamac tem para te oferecer e transformar a sua vida. Entre em contato para mais informações. Inovamac, movidos pela inovação. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você.